bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e vamos começar mais uma live falando de sabedoria, de riqueza e vida plena. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho, o ano é 2023. São exatamente 5 horas e 29 minutinhos. Então já vamos começar o nosso dia com muita motivação, com muita alegria, vida plena, riqueza e prosperidade. É isso que desejamos e é isto que Deus quer para todos nós, para você, para mim, para todos nós. Então, faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, a culpa é sua. Mas, se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. Então, vamos chegando, vamos acompanhar a nossa live, vamos começar a nossa live. Vamos esperar um pouquinho aí, para a galera entrar na live, para a galera começar a seguir aqui a nossa live. Bom dia a todos. E hoje vamos ler e comentar o capítulo 15. O capítulo 15 do livro de Jó. O livro da fé, da lealdade, da fidelidade e do amor de um homem para com Deus. Então, para quem ainda não conhece o livro de Jó, o livro de Jó se resume na história de um homem que tinha riqueza, tinha prosperidade, tinha bens materiais, tinha uma família grande, plena, saudável, uma família rica, tinha muita saúde, muita fé em Deus, mas perdeu tudo. Veio a desgraça sobre ele, Satanás atentou em sua vida, fez ele perder seus bens materiais, perder sua família, seus filhos, e fez também ele perder sua saúde, perdeu a saúde. Então todos os abandonaram, sua esposa o abandonou, sua esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e mandou ele morrer, que ele devia morrer, porque ele não tinha mais nada, não tinha nem saúde. Então, como ele poderia viver com aquela vida cheia de enfermidades, cheia de feridas, cheia de doenças? Então, amaldiçoe a Deus e morra, foi isso que ela disse quando o abandonou. Então, todos se afastaram de Jó. Ninguém queria ficar perto de Jó, e é uma coisa normal, natural. Hoje em dia, o que vale muito é o status, a posição social e o dinheiro. Então, quando você está por cima, todos se aproximam de você. Mas quando a pessoa cai, todos se afastam, todos procuram se afastar. Então, Jó ficou absolutamente sozinho na vida. A não ser pela misericórdia de 3 amigos, que Deus enviou estes amigos para fazerem companhia a Jó, para consolar Jó, para conversar com Jó. Foram 3 amigos enviados por Deus. E estes amigos não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó, eles foram lá para colocar pressão sobre a fé, sobre a lealdade de Jó também. Porque tudo que Satanás queria era que Jó negasse a Deus e amaldiçoasse a Deus, pois, segundo Satanás, toda aquela lealdade de Jó para com Deus era só interesse, era só negócio. Então, enquanto Deus estivesse fazendo tudo por Jó, protegendo Jó e dando tudo que Jó queria, então a fidelidade dele com Deus, era boa. Então ele ia ser leal a Deus enquanto Deus estivesse fazendo tudo por ele. Mas a partir do momento que Deus tirasse tudo dele, ele ia negar a Deus. Este era o plano de Satanás para com Jó. Que Jó amaldiçoasse e negasse Deus. E como é que Satanás
Se Satanás ele consegue fazer você amaldiçoar, consegue fazer uma pessoa amaldiçoar a Deus. Porque todos nós, sendo pessoas boas ou sendo pessoas ruins, todos nós somos filhos de Deus. Aceitando você ou não isto, esta é a realidade. Todos nós, todas as pessoas viventes são filhos de Deus. Todos nós carregamos a semente, a partícula ou o Espírito de Deus. Chame lá você como queira. Todos nós carregamos o Espírito de Deus. E como é que Satanás ele captura este Espírito? Somente você amaldiçoando a Deus, negando a Deus. E como é que você nega a Deus e amaldiçoa a Deus? Você tirando sua própria vida. Porque este corpo físico, esta matéria que você vê aí, não é você. Isto é só matéria. O que vale de fato, o que vale de verdade é o seu espírito. Esta que é a semente de Deus dentro de você. E a partir do momento que a pessoa tira a sua própria vida, como Jó, em muitos momentos, ele pensou em fazer isso, tamanho era o seu sofrimento, tamanha era a sua desilusão, que ele, por diversos momentos, ele descreve aqui na história, que ele pensava em fazer isso. Ele queria que Deus tirasse a vida dele, que Deus o colocasse em uma sepultura, porque ele estava já prestes a fazer isso. E a partir do momento que a pessoa tira a própria vida, aí sim ele amaldiçoa a Deus. Pois não tem como você amaldiçoar a Deus só com palavras. Só com palavras você não vai amaldiçoar a Deus. Mas se você tirar a sua própria vida, aí sim você está amaldiçoando e está negando o seu Criador. Por isso que é dito que o crime, o pecado, aliás, de suicídio, é o pior pecado que existe, porque aí a pessoa está verdadeiramente negando e amaldiçoando o Criador. Então, esta é o resumo da história de Jó. É claro que tem muito mais coisas, então a história de Jó se resume nas tentações de Satanás em Jó e na argumentação, no diálogo, na conversa que Jó tem com seus amigos. Então o capítulo 15 é um capítulo poderosíssimo, porque tem uma conversa poderosíssima, onde vamos encontrar diversos sinais, do que é riqueza, do que é lealdade, do que é fé, do que é o amor verdadeiro de um homem para com Deus. Então vamos começar aqui a nossa leitura, mas antes de começar, não se esqueça, já deixe seu like, comente, compartilhe, não deixe lá para o final, pode ser que você se esqueça. Então deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. O nosso trabalho tem por meta, por objetivo, trazer sempre a palavra de Deus, sempre uma palavra de riqueza, uma palavra de motivação, de vida plena, já para que a gente possa começar o dia com aquela energia bem para cima, com aquela energia forte, aquela energia de vida, para que a gente possa ter um dia produtivo, um dia de alegria, um dia de vida plena, verdadeira, para todos nós. Então deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, como já disse, e vamos para a nossa leitura de hoje. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, como tenho dito todo santo dia, todo dia. Aqui está a nossa Bíblia. E para quem não sabe, a Bíblia não é um livro, não é só um livro religioso, como todos pensam que ela é. Olha, para que você lê a Bíblia? A Bíblia não é só um livro religioso, não é só a história de um pai apaixonado pelo seu filho, o pai que deu seu filho para salvar a humanidade de todos os seus pecados. A Bíblia é isto, mas a Bíblia é muito mais do que isto. A Bíblia é o manual da vida, é um manual
para a vida, é um manual para a vida de todas as pessoas. Então, se você não lê o manual, se você não lê o manual da sua vida, o manual de instruções da sua vida, então você está atrasado na sua evolução, porque você está deixando de usar centenas, milhares de instruções, aliás, milhares de funções, né, do seu principal equipamento, que é a sua vida. Então você está deixando de usar os poderes que você tem para a sua vida, porque a Bíblia é um livro de poder, é um manual de instrução que vai fazer com que você utilize todo o potencial que Deus te deu, E saiba você, esteja você numa boa situação, numa ótima situação, ou numa situação caótica de vida, saiba você que a realidade que Deus criou para você não é esta, mas você precisa descobrir qual é a sua verdadeira identidade, para que você possa utilizar de todas as ferramentas, de todo o potencial que Deus te deu para a sua vida. Bora lá? Vamos então começar a nossa leitura de hoje, a leitura do capítulo 15 do livro de Jó, o livro da fé, da lealdade e do amor de um homem para com Deus. Então estamos aqui continuando com o diálogo, com a conversa que Jó está tendo com os seus 3 amigos. E como já disse, esses amigos não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó, para dizer, não, é assim mesmo, você está certinho, você é perfeitinho, você é maravilhoso, você é o Todo-Poderoso, você é o dono da sabedoria, o dono da fé, o dono da lealdade. Não, eles foram lá para colocar pressão. Olha, diga aí no que você está errando, no que você está pecando. Confesse seus erros, confesse seus pecados, peça perdão a Deus e Deus com certeza vai te ouvir e toque sua vida. Então eles foram lá para colocar pressão, não foram lá só para passar a mão na cabeça, não, porque as pessoas acham que amizade é você ficar passando a mão na cabeça em todos os erros dos seus amigos, e não é. Você precisa sim mostrar o caminho correto, né? E tentar fazer com que ele corrija o que está errado na vida dele. Amizade é para isso. Amizade não é só para ser conivente com o que está errado. Então os amigos dele foram lá para colocar pressão verdadeira. Então vamos continuar aqui com a conversa, né? Então capítulo 15, versículo 1. Então respondeu, ou seja, depois que Jó ele responde a um monte de questionamento, o seu amigo Zofar, então Zofar faz um monte de perguntas para ele, né? E Jó responde, e Jó se defende, Jó responde e se defende, e Jó expõe, né, como ele pensa de fato, como ele agiu de fato. Então vem outro amigo, que agora é o amigo Elifaz, o Temanita, e disse. Então respondeu Elifaz, respondendo a todas as posições, a todas as coisas, a defesa que Jó fez. Que Jó ele se encontrava ali num estado que ele dizia que ele era todo perfeito, que ele não tinha como aquilo ali estar acontecendo com ele, porque ele fazia tudo certo, tudo correto. Ele era o perfeitinho, ele era o justo, ele era o homem do bem, né? Ele era o homem que seguia, temia a Deus e tudo certinho, então ele não fazia nada de errado, nada de ruim. Então respondeu Elifaz, o Temanita, e disse, versículo 2, deveria o homem sábio proferir conhecimento vão? Então o homem que tem sabedoria, ele precisa ficar se defendendo, colocando a sua sabedoria, falando da sua sabedoria, da sua integridade, da sua justiça?
Então, deveria o homem sábio proferir conhecimento vão, conhecimento tolo, encher sua barriga com o vento do leste? Então, deveria o homem sábio ficar falando da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua integridade, da sua justiça? O homem sábio, de fato, precisa provar alguma coisa para alguém, Jó? O homem farto mesmo precisa ficar provando alguma coisa, precisa ficar dizendo que ele é certinho, que ele é correto, que ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é justo e ele nunca cometeu nenhum erro. Deveria o homem sábio. Versículo 3. Deveria ele argumentar com uma conversa infrutífera ou fazer discursos com os quais eles não possam fazer algo de bom? Então deveria o homem sábio argumentar com uma conversa infrutífera, porque a conversa de Jó não está levando a nada. É isso que ele está dizendo. Sua conversa não está levando a nada. Ou fazer discurso com os quais ele não possa fazer algo de bom. Fica discursando, fica se defendendo, fica se louvando, fica... Como é que fala? Como é que eu poderia dizer? Fica sendo vaidoso, dizendo que é tudo certo, tudo bom e tudo correto. Isso tudo é só vaidade. São coisas que não vão levar a nada. Você não vai poder fazer nada de bom com esse discurso. Este discurso não pode te dar nada de bom. Você fica falando de sabedoria, que você é sábio, que você é correto, Jó. Mas quem é sábio, quem é correto e quem é perfeito? Versículo 4. Sim, tu rejeitas o temor e restringes a oração diante de Deus. Então você está rejeitando o temor. Você está rejeitando o temor a Deus. Você está tentando ofender a Deus. Você está procurando ofender a Deus. Você está dizendo que Deus é injusto, que Deus está cometendo uma injustiça com você. Deus está cometendo uma injustiça. Sim, tu rejeitas o temor e restringes a oração diante de Deus. Versículo 5, porque a tua boca declara a tua iniquidade, ou seja, tudo isto que você está falando já está declarando a tua iniquidade, já está declarando o teu pecado. Ou seja, você dizer que você é o dono da sabedoria, que você sabe de tudo, e que você é a verdadeira perfeição, a perfeição daquele homem que é justo, que é correto, que é temente a Deus, que segue os princípios de Deus e os mandamentos de Deus. Ou seja, a tua própria boca te condena. Te condena de dizer que é perfeito. Te condena de dizer que é justo, que você é o dono da sabedoria. Que você é o homem que sabe tudo. Você é a pessoa que sabe tudo e você é a perfeita, a verdadeira perfeição. Então tudo isso já te condena e testificam contra ti. E são provas contra ti. O fato de tu dizer que é perfeito e tu dizer que é o dono da sabedoria, já estas coisas já testificam contra você mesmo. Então era esta a questão de Jó, era ele achar e às vezes nos deparamos, com esse tipo de situação onde que nós seres humanos imperfeitos, feitos com a imperfeição, acharmos que somos, perfeitos, que somos corretos, que estamos fazendo tudo corretamente, então porque estamos passando por este tipo de situação. Então, de verdade, o que os amigos de Jó estavam
dizendo para ele é que ele estava com o ego muito exacerbado e dizer que você já é errado quando você diz que é certo. Então, quando você diz que você está fazendo tudo corretamente, então já tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado dentro de você. Como é que você pode ser tão perfeito assim? Versículo 7. És tu o primeiro homem que nasceu, ou foste feito antes das colinas? Então, és tu, Jó, o primeiro homem que nasceu? Você foi o primeiro homem que Deus criou? Se nem o primeiro homem que Deus criou, que foi Adão, foi correto e não pecou, como é que pode você, Jó, não ter pecado? Então, como é que pode você não ter pecado? E você foi feito antes de tudo? Foi feito antes da terra? Foi feito antes das colinas? És tu o primeiro homem que nasceu? Então, como é que pode você nunca ter errado? Como é que pode você nunca ter errado? Nunca ter pecado? Então, este é um capítulo de muito aprendizado, de muita sabedoria, onde dá para captar muitas coisas boas. Então, nós que somos pessoas imperfeitas, acharmos que somos perfeitos, que não devemos nada a ninguém. Um homem de sabedoria não tem por que ficar se justificando, ficar falando dos seus bons feitos. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo. E se Ele quer te corrigir, se Ele quer fazer com que você evolua mais e mais. Porque Jó estava numa condição ali como é que poderia te dizer? Jó estava naquela condição, estava no seu... Me esqueci agora. Jó estava parado, ele achava que estava tudo correto, estava na sua vida perfeitinha, na sua vida maravilhosa. Então Satanás resolveu mexer com a vida dele, e Deus permitiu para ver se Jó saía da sua zona de conforto. Jó estava na sua zona de conforto, ele achava que não tinha que fazer mais nada, tudo já estava ali, completo na vida dele. Tudo já estava muito bem na sua vida, e você só tem um momento que você deixa de evoluir na vida, que é o momento da sua morte. Momento da sua morte, então você tem que estar evoluindo, tem que estar crescendo o tempo inteiro. Versículo 8. Ouviste o segredo de Deus e restringes a sabedoria para ti mesmo? Ouviste o segredo, por acaso você, Jó, ouviu o segredo de Deus? E Deus criou a sabedoria para você mesmo, só para você? Então você esteve com Deus quando Ele criou o primeiro homem? Você é mais poderoso do que aquele que cria as colinas? Você foi feito antes da terra? Você restringe a sabedoria só para você mesmo? A sabedoria é só sua, ninguém mais sabe de nada. Então, porque Jó questionava, Jó estava dizendo ali que ele sabia mais do que os seus amigos, sabia mais do que os seus 3 amigos, que também eram pessoas sábias, eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas ricas, que deixaram suas famílias, deixaram seus negócios, deixaram suas vidas para prestar solidariedade a Jó. Prestar solidariedade a Jó. Mas solidariedade não é só, como já disse, aceitar tudo, achar que a pessoa está fazendo tudo correto. É cobrar também, cobrar resultados. Cobrar resultados. Buscar a verdade. Era o que os 3 amigos estavam fazendo com Jó. Versículo 9. E o que tu sabes que nós não saibamos? Ou seja, o que você sabe que nós não sabemos? O que você sabe que nós não sabemos? O que entendes que não esteja em nós? O que você entende que nós não entendemos? Nós também temos sabedoria.
nós também sabemos das coisas. Nós também temos vida próspera, também temos riquezas. Também somos prósperos, também somos ricos, também temos nossos negócios. E os amigos largaram tudo para fazer companhia, para conversar com Jó. Para estar ali com Jó naquele momento que ninguém queria ficar perto de Jó. Qual é a pessoa bem-sucedida que quer viver, né? Qual é aquela pessoa bem-sucedida, aquela pessoa rica e próspera que quer viver no meio dos mendigos, dos moradores de rua? Você conhece alguém? Você pode até conhecer alguém que vai lá e ajude, que leve uma quentinha, leve um marmitex para as pessoas comerem embaixo do viaduto. Nessa época aqui do ano, nessa época do frio, tem muita gente solidária que ajuda os outros, que ajuda seus irmãos. Isso é muito bem-vindo, isto é ótimo, é uma coisa assim sem preço, é algo sem preço, mas não resolve o problema. A pessoa não vai largar aquela vida, não vai sair daquela vida por esse tipo de atitude. A atitude é errada? Claro que não, não estou dizendo isso. Mas não é isto que resolve o problema daquela pessoa que está naquela situação. O que resolve de verdade, de fato, o problema, e olha que é o que diz aqui no livro de Jó, é a conversa, é você tentar mostrar novamente o caminho para aquelas pessoas. Muitos vão aceitar e concordar, como fez Jó, e muitos não. Muitos vão querer se levantar na vida novamente, e muitos não. O que fez Jó aqui? O que fez Jó? Agora que sabemos o desfecho da história. Jó se levantou, se recuperou e refez sua vida. E Deus deu para ele tudo em dobro. Que ele viu o esforço de Jó, viu o compromisso de Jó, viu o objetivo, o propósito de Jó. Bateu, tocou no coração de Jó e Jó se levantou e conquistou tudo de novo. Mas hoje é fácil de falar porque nós já sabemos do final da história, mas Jó não sabia. Jó não sabia nada, Jó já estava se entregando, aliás, Jó já estava totalmente entregue. Jó já estava pronto para morrer, Jó já estava, inclusive, disposto a fazer o que Satanás queria. O que Satanás queria? Satanás queria o espírito dele, queria a alma dele. E como é que Satanás consegue? Somente quando você amaldiçoa Deus. E como você amaldiçoa Deus, como já disse aqui, tirando a sua própria vida, renegando o seu Criador, que é Deus. Como você faz isso? Tirando sua própria vida. A partir do momento que você tirou a sua própria vida, você entregou sua vida, aliás, você entregou o seu espírito. Que o seu espírito é de Deus, você entregou o seu espírito para Satanás. É o que Jó descreve aqui claramente. Você entrega sua vida para Satanás, seu espírito para Satanás, você entrega seu espírito para o mundo das trevas, para o mundo da escuridão, a partir do momento que você tira a sua vida. E aí seu espírito não retorna para Deus. Você não tem como retornar, porque aqui nossa jornada é exatamente essa. Nós viemos aqui para este planeta, para a Terra, nascemos, crescemos, evoluímos e a nossa jornada é voltar para casa. E como é que voltamos para casa? Voltamos para casa em espírito, ou seja, voltamos, entregamos nosso espírito para Deus. Quando você tira a sua própria vida, você entrega seu espírito para Satanás. É assim que funciona. Versículo 10. Conosco estão os grisalhos e os homens muito velhos, muito mais anciãos do que teu pai. Então conosco estão os velhos, estão os homens sábios, conosco estão os grisalhos, aqueles que têm a sabedoria, aqueles que viveram a vida plenamente. Como é que você adquire sabedoria? Você vivendo a vida plenamente, você fazendo tudo o que tem que fazer.
Ninguém adquire sabedoria lendo 1 milhão de livros. Ler 1 milhão de livros é ruim? É claro que não, é muito bom, desde que você use o conhecimento, o teu conhecimento para alguma coisa. Então, o que que adianta, por exemplo, você ler o manual de instruções da sua vida e você não usar as instruções que estão contidas no manual? E no manual diz que você é o quê? Você cria a sua própria realidade. Você tem poderes para fazer tudo nesta vida. Ou seja, se sua vida é boa, é você que está criando uma vida boa. Mas se sua vida é ruim, é você que está fazendo a sua vida ser ruim. Você cria tudo. Versículo 11. As consolações de Deus são pequenas contigo? Então, as consolações de Deus são pequenas contigo? Então, Deus só servia para você quando Ele fazia tudo por ti? Te dava tudo, te protegia? E tudo que você queria, Ele te dava? Então, as consolações de Deus são pequenas contigo? E olhe só, quem foi que enviou esses 3 amigos, esses 3 companheiros para ficar ali com Jó? Quem foi que enviou? Há alguma coisa secreta contigo? Ou seja, você fez alguma coisa de errado? Existe algum segredo em você? O que você fez de errado para estar passando por isso? Versículo 12. Porque teu coração te leva e porque piscam os teus olhos. Porque teu coração te leva e porque piscam os teus olhos. Os olhos piscam. Os olhos só piscam porque Deus permite. Nem o controle do piscar dos teus olhos pertence a você. Até para teus olhos piscarem, não é você que está fazendo. Não é você que tem o controle sobre isso. Versículo 13. Para que vires teu espírito contra Deus, e deixes tais palavras saírem da tua boca. Então, por que está virando o teu espírito contra Deus e está deixando estas palavras tolas saírem da tua boca? Por quê? Perdeu a fé? Versículo 14. O que é o homem para que seja limpo? E o que é nascido da mulher para que seja justo? Quem é o homem que, nascido da mulher, seja limpo, seja completamente limpo, e nascido da mulher seja totalmente justo? Por que então que você acha que você é tão limpo e tão justo? Versículo 15. Eis que ele não coloca confiança nos seus santos. Sim, e os céus não estão limpos à sua vista. E os céus não estão limpos às suas vistas. Eis que ele não coloca confiança nos seus santos. Sim, e os céus não estão limpos à sua vista. Entende? Então ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Então esta conversa que Jó está tendo com seus amigos, traz para a gente um monte de esclarecimento, um monte de informações, um monte de coisas boas que às vezes achamos que somos santos. Mas nem os santos, são limpos à vista de Deus. Versículo 16. Quão mais abominável e imundo é o homem que bebe a iniquidade como água. Então, quão mais abominável e imundo é o homem que bebe a iniquidade como água. Então, aquele homem que vive no pecado, como bebe água, porque ele acha que a iniquidade é o correto. Ele já vive tanto no pecado que ele acha que não peca. Ele já vive fazendo tanta coisa errada que ele acha que aquilo ali está correto.
Versículo 17: Eu te mostrarei, escuta-me, mostrar-te-ei, e aquilo que vi declararei. Então vou te mostrar quais são os erros, e aquilo que eu ver, vou te declarar, vou te falar. Versículo 18: O que os homens sábios têm contado de seus pais e não o ocultaram. O que os homens sábios têm contado de seus pais e não o ocultaram. Versículo 19: Aos quais somente a terra foi entregue, e nenhum estranho passou por entre eles. Então a terra foi entregue aos homens, aos quais somente a terra foi entregue, e nenhum estranho passou por entre eles. Versículo 20: O homem perverso lida com a dor em todos os seus dias, e o número de anos é oculto ao opressor. Então o homem perverso, ele vai lidar com a dor em todos os seus anos, e o número de anos é oculto ao opressor. Então o opressor, você pode até imaginar que o opressor não sofre, que ele está tendo uma vida perfeita, maravilhosa. Não, porque o Espírito não deixa aquela pessoa que é opressora, aquela pessoa que é perversa, que é ruim, às vistas das outras pessoas, ele pode estar tendo uma vida boa, uma vida maravilhosa. Mas só dele ser opressor, só dele ser perverso com as outras pessoas, já faz com que ele não tenha paz de espírito. Então ele nunca vai ter paz de espírito. Apenas ele pode saber lidar com a dor, dificilmente. Porque naquele momento de auge, de glória, parece que todos são perfeitos. Mas é chegada a hora onde que vem a cobrança. Vem a cobrança. Tanto é que Jó está questionando com Deus aqui. Por que já estou sendo julgado? Por que já chegou a hora do meu julgamento? Eu deveria ser julgado só no momento da minha morte, só depois da minha morte é que eu deveria ser julgado. E é isto que pensamos. É assim que pensamos, que depois que morremos vamos para um tribunal de júri onde vão ser julgados todos os nossos pecados. Mas aqui Jó já questiona por que estou sendo julgado. Então aqui na própria Bíblia já é dito que por que estou sendo julgado, porque já estou sendo condenado e porque já estou pagando os meus pecados. Porque nesta vida aqui mesmo você vai sofrer as consequências dos seus atos, de sua atitude, de como você conduz a sua vida. E tal é fato que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas do mundo, eles estão passando por provação, por dor, por escassez, por diversos males que já são condizentes com seus atos, com suas atitudes, com os seus pecados. Versículo 21. Um som terrível está em seus ouvidos. Na prosperidade o destruidor virá sobre ele. Na prosperidade o destruidor virá sobre ele. Ou seja, naquele momento que a pessoa acha que ela está verdadeiramente por cima, que ela está vivendo os melhores dias da sua vida, então o destruidor virá sobre aquele que oprime, o opressor, a pessoa ruim, o maldoso. Versículo 22. Ele não crê que retornará das trevas e que o espera a espada. Então ele não crê que retornará das trevas. Então o que é descrito por Jó, né? Que se ele tirar a própria vida, ele não vai retornar, seu espírito não vai retornar das trevas. E também por a pessoa estar passando por um momento tão ruim, tão difícil da vida, ela acha que aquilo ali já é o seu fim, que ela não tem mais capacidade nenhuma de se reerguer, de crescer novamente, de evoluir. Ela acha que aquilo ali já é o fim, ela já vai para a morte, que era o que Jó estava
pensando em fazer, porque já não acreditava mais que podia crescer novamente, enriquecer novamente, ter tudo de volta, ter a vida maravilhosa que ele teve. Então, durante a sua evolução, né? Durante a sua prosperidade, quando ele era um homem próspero, então recaiu sobre ele todo tipo de mazela, todo tipo de desgraça. Então ele achava que ele não tinha mais como se recuperar. E que aquilo ali já era o seu fim. Ele vagueia em busca de pão, dizendo: onde está? Ele sabe que o dia das trevas está logo à sua mão. Então ele está dizendo aqui, o amigo de Jó está dizendo aqui, e é a vida de Jó, que vagueava em busca de pão. Né? Nas trevas, Jó estava nas trevas, buscando pão, né? E ele acredita que o seu fim está logo ali, está na sua mão, que era o que Jó estava pensando em fazer. Jó pensava em morrer, Jó só queria morrer, Jó queria verdadeiramente que Deus, né, o colocasse numa sepultura, esquecesse dele ali, esquece, me põe numa sepultura e me esquece aqui até que sua ira passe, e depois que o Senhor se acalmar, se lembre de mim novamente, e me levante novamente, se lembre de mim, mas esqueça de mim, me ponha nas trevas, me ponha na sepultura. Então Jó vagueia em busca de pão, dizendo: onde está? Onde está o pão? Ele não consegue enxergar. Ele sabe que o dia das trevas está logo à sua mão. Então o fim dos seus dias está bem próximo. É nisso que ele acredita. Problema e angústia o deixarão com medo, prevalecerão contra ele como um rei pronto para a batalha. Então olha só aqui o nível de sabedoria do amigo dele. Ele está descrevendo exatamente a situação de Jó. Ele está dizendo aqui que Jó já não se preocupa mais com o dia de amanhã, já não tem mais forças para buscar a sua prosperidade novamente, que Jó está mais propenso a cair nas trevas, a finalizar os seus dias. Então Jó está sem esperança. Problemas e angústia o deixarão com medo, prevalecerão contra ele como um rei pronto para a batalha. Então os problemas estão prevalecendo e a angústia estão prevalecendo sobre a vida de Jó. Prevalecerão contra ele como um rei pronto para a batalha. Então problemas e angústia o deixarão com medo e prevalecerão contra ele como um rei pronto para a batalha. Versículo 25, porque ele estende a sua mão contra Deus e se fortalece contra o Todo-Poderoso. Então ele está se colocando contra Deus, está se fortalecendo contra o Todo-Poderoso. Então ele está indo contra os princípios de Deus, está se fortalecendo contra o Todo-Poderoso. Versículo 26, arremete sobre ele bem na sua cerviz e contra os pontos grossos dos seus broquéis. Então Jó está se arremetendo contra Deus, está indo contra Deus, né? Está procurando atingir a Deus, está procurando está indo contra Deus, na verdade, né? E procurando com suas palavras atingir a Deus. Versículo 27, porque ele cobre a sua face com a gordura e cria pedaços de gordura nos seus olhos. Então Jó está com os olhos fechados, Jó não consegue mais enxergar as possibilidades, Jó não consegue mais ver que ele ainda pode prosperar, que ele tem que continuar. Versículo 28, ele habita em cidades assoladas e em casas onde nenhum homem habita, que estão prontas para se tornarem montões. Então ele está habitando em casas abandonadas, em casas largadas, essas construções abandonadas que estão perto de ruir, estão perto de desabar. Como vivem os moradores de rua que
que moram em qualquer barraco, em qualquer lugar, em qualquer casa abandonada, qualquer construção abandonada. Ele não será rico, nem o seu bem continuará, nem ele prolongará sua perfeição sobre a terra. Ele não será rico. Por quê? Porque Jó está ali abandonando a vida. Jó está prestes a largar a vida. Jó está pedindo para Deus tirar a sua vida. Versículo 30. Ele não deixará trevas, a chama secará os seus galhos, e pelo fôlego da sua boca ele sumirá. Ele não deixará as trevas. Ele não deixará as trevas. Então, quando a pessoa não vê mais esperança, quando a pessoa não enxerga a esperança, então ele não vai deixar as trevas. Ele não vai deixar as trevas, ele vai viver na escuridão. Por quê? Porque ele não tem mais esperança de nada. Ele não acredita mais em nada. E ele está buscando apenas o fim dos seus dias. Ele não vê mais vida, ele não encontra mais vida. Então, e pelo fogo, pelo fôlego da sua boca, ou seja, pelas coisas que ele fala, ele sumirá. Por tudo que ele fala, ele está procurando a própria morte. Versículo 31. Não confie na vaidade, aquele que é enganado. Não confie na vaidade, aquele que é enganado, porque a vaidade será a sua recompensa. A vaidade será a sua recompensa. Então o amigo de Jó aqui está falando para ele que ele é muito vaidoso quando ele fala todas aquelas coisas de perfeição. Que ele sempre foi correto, sempre foi perfeito, nunca errou. Que ele sempre foi um homem justo, foi um homem íntegro, temente a Deus, que amava a Deus. Então tudo isso é vaidade, como disse o amigo, né? Como pode você ficar falando esta coisa, dizendo que você é sabedoria? Como pode a sabedoria ficar se justificando? A sabedoria não se justifica, porque a sabedoria sabe que faz tudo certo. E quem é a sabedoria? A sabedoria é Deus. Então Deus faz tudo corretamente. Não adianta você questionar o que Deus faz. Não adianta, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, e o que resta a você é só acreditar nesse propósito. O que mais você pode fazer? O que você vai fazer? Você vai espernear, vai gesticular, feito uma criancinha, vai gritar, vai chorar? Não, tudo tem um propósito. E quando você se mantém firme e reto, você se mantém no seu propósito, ele há de vir. É uma regra universal. Continue, 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 continue. Ah, mas está dando errado, continue. Ah, mas não deu certo, continue. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, mas deu dor de barriga, deu diarreia, deu caganeira, fui no banheiro, continue. Continue, 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 que uma hora vai dar certo. É muito interessante saber que às vezes dá certo para uma pessoa na primeira, mas às vezes dá certo para outra pessoa na segunda, às vezes dá certo para uma terceira pessoa na centésima, às vezes dá certo para uma quarta pessoa na milésima. O que tem de errado em tudo isso? O que tem de errado em tudo isso? Nada. Não pertence a você. Este nível de conhecimento e de sabedoria não pertence a você, não é humano. Você nunca vai saber se vai dar certo na primeira, na segunda ou na milésima. Você não tem como saber. É de cada um. Você já parou para pensar que uma pessoa é exatamente igual a outra? Agem da mesma maneira. E tudo dá certo para uma e tudo dá errado para outra. Quem detém este nível de conhecimento, de entendimento, de sabedoria? Quem detém isso?
O que os amigos de Jó estão tentando? Qual é a mensagem que os amigos estão passando para Jó? Olha, só a sua vaidade, só de você dizer que você é um homem perfeito e correto, só nisso você já está errando. Ninguém é perfeito, totalmente perfeito e correto. Versículo 32. Ela se consumará antes do seu tempo, e o seu galho não ficará verde. Ou seja, a vida de Jó, a vida daquele que não acredita de verdade, se consumará, o fim dos seus dias se consumará antes do seu tempo. Antes do seu tempo. E os galhos não ficarão mais verdes, porque como Jó mesmo retratou, você não é como uma árvore, que mesmo depois que você corta os galhos e você corta o tronco dela, suas raízes ainda podem brotar. Suas raízes ainda podem brotar, ainda podem se transformar em novas árvores. Versículo 33. Ele sacudirá as suas uvas verdes como a vinha, e lançará fora a sua flor como a oliva. Versículo 34. Porque a congregação dos hipócritas será desolada, e fogo consumirá os tabernáculos do suborno. Então, a congregação dos hipócritas será desolada, e fogo consumirá os tabernáculos do suborno. Aqui o amigo dele está dizendo que a congregação dos hipócritas. Então não seja um hipócrita, Jó. Não seja um hipócrita, porque sua vida será desolada, e fogo consumirá os tabernáculos do suborno. Versículo 35. O último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, um capítulo maravilhoso, uma leitura maravilhosa, que traz muita sabedoria, traz muito entendimento para nossas vidas, porque é incrível como achamos que estamos fazendo tudo certinho, tudo somos perfeitos. Nosso ego, nossa vaidade nos coloca neste patamar de acharmos que somos perfeitos, tá tudo correto, é assim mesmo, e não é. E não é. A vontade de Deus para você, o que Deus tem para você é bem maior do que tudo isso. A história de Jó prova isso. Jó estava ali na sua vidinha, na sua zona de conforto, tudo perfeitinho, tudo maravilhoso. Eu sou perfeito, eu sou justo, né? E Deus também achava isso dele. Então precisava tirar Jó ali da sua zona de conforto, da sua perfeição, da sua vaidade. Precisava mexer com Jó para que ele progredisse ainda mais, porque não era só aquilo que Deus queria para Jó, Deus queria muito mais. E a história de Jó prova isso. Deus queria que Jó prevalecesse e crescesse muito mais. Então, versículo 35. Eles concebem a malícia, dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara o engano. Então, eles concebem a malícia, dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara o engano, prepara aquele que vai nascer, que vai ser um engano. Então, este capítulo aqui é formidável, porque traz muita sabedoria para nossas vidas. Para nossas vidas, o que estamos fazendo de errado, ou por que somos tão perfeitos, ou por que devemos continuar na nossa evolução, que é para isso que nós viemos aqui. Nosso espírito veio aqui para aprender, para crescer, para progredir, para que você tenha o que? Paz de espírito. Então, o que o Jó está tendo agora, neste momento, o que faltava, o que faltou para Jó? Primeiro que Jó diz assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio.
porque Jó temia que todas estas coisas acontecessem com ele. Então, naquele momento de júbilo, naquele momento de prosperidade que Jó estava vivendo, de repente Jó é colocado nesse tipo de, de prova, neste tipo de provação. E para que Jó tem que passar por tudo isso? Para ele evoluir, para ele crescer, para ele mostrar que verdadeiramente era leal, que ele, para saber se Jó, porque Jó, a que tudo indica, Jó já nasceu em berço de ouro, Jó não criou toda essa riqueza, não criou toda essa prosperidade. Então Jó provavelmente recebeu todos esses bens de herança. Jó deve ter dado todas estas coisas, todas suas riquezas. Então é muito fácil você ser leal, ser fiel a Deus, amar a Deus quando tudo está indo bem, quando você é próspero, e é o que fala aqui o amigo dele. Então é muito fácil você ser próspero, ser leal quando você tem tudo. Então vamos testar agora a sua capacidade, a sua lealdade, o seu amor com Deus e também sua capacidade de se sobressair, de evoluir, de crescer sozinho, você mesmo fazer por onde? Porque você recebeu tudo de Deus, você recebeu tudo de graça. Agora você vai ter que suar um pouquinho a camisa para você mostrar a que você veio. Porque do jeito que estava ali, estava muito fácil, estava muito bacaninha, estava tudo sob controle, zona de conforto. Então tem que se colocar um pouquinho de pressão, que é para ver até onde você vai. E Jó recebeu muita pressão. E é por isso que os amigos dele estão aqui, não estão aqui para passar a mão na cabeça dele, não. Os amigos dele vieram para colocar mais pressão ainda. Mais gasolina, mais fogo na fogueira, para ver até onde que Jó aguenta, para ver o quanto que Jó aguenta. Então é isso, às vezes você está passando por uma dificuldade, por uma provação, por um problema, que é para você ter que provar, você tem que provar qual é o seu verdadeiro potencial, o que você veio fazer aqui na terra. Não só receber uma herancinha ali e tá tudo bonitinho, vamos viver minha vida aqui, tocar o barco aqui, né, de acordo com a maré e vamos. Não, você tem às vezes que ser colocado em problema mesmo para se descobrir qual que é o seu potencial. Então foi essa a nossa leitura de hoje, nossa leitura e nosso comentário aqui do capítulo 15 do livro de Jó. Nosso compromisso com você é amanhã trazer mais uma palavra de sabedoria, riqueza e vida plena, para que você já comece seu dia lá em cima com muita motivação, com muita energia, que sua energia seja muito positiva, que você tenha um dia maravilhoso. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você. Você é responsável pela sua vida, pelo seu dia. Assuma a responsabilidade, assuma a direção da sua vida. Se o seu dia for bom, a culpa é toda sua, mas se o seu dia for ruim, a culpa também é toda sua. Não deixe ninguém nem nada atrapalhar o seu dia. Tenha um excelente dia, não deixe de dar o like aí, não deixe de dar o like aí, não deixe de curtir aqui o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um excelente dia a todos.